Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Alô, alô, meu povo, boa noite, salve, esse sábado, 13 de agosto de 2022, Eva 822, cadê Betinha? Gente, nós achamos que a Betinha já ia estar beleza hoje para pelo menos conversar, né? Ela fez uma intervenção cirúrgica dentária, né? Não sei se é assim que fala. E ontem ela já estava assim de boa, ela já achou que hoje ela poderia estar aqui, né? Não cantando ainda, porque o doutor lá falou que se ela cantar ele vai dar uns coque nela. Mas conversando aqui, né, pra gente bater um papo com vocês, mas ela não sentiu muita vontade ainda, achou melhor seguir a recomendação médica, né? E ficou de repouso, mas eu falei assim, não, eu vou lá hoje para conversar com esse povo, ver como é que tá todo mundo. Maria Aparecida Romano já chegou aqui, Eliane Lima, mas tá bom, né, gente? Deixa eu pegar aqui minha lanterninha. Minha lanterninha ela não acaba a pilha nunca. Olha, gente, isso parece uma lanternona, né? Olha ali. Vou iluminar a lua. Quem aí olhou a lua hoje, hein? Falar nisso. Ela tá bem parecida com essa aqui, ó. Redonda, tá cheia, bonita. Exibida, como diz lá no meu Goiás, né? Então, olha só, vamos pedir a proteção de Jesus para esse evangelho dessa noite, pedir o amparo dos amigos espirituais, especialmente Jerônimo Mendonça, todos os seus convidados, Vovó Nem, sempre suportando, né, as nossas lives, as nossas intenções, pedir para que as palavras dessa noite sejam direcionadas a cada um que se encontre ligado aqui, encarnados e desencarnados, a todos aqueles também que chegarão depois, na madrugada, amanhã, sabe-se lá quando, né? Porque a nossa intenção é que essa live permaneça aqui no ar, que cada um que tenha acesso a essas falas, a essas mensagens, se sinta tocado de alguma forma, sensibilizado, encorajado e disposto a ser um pouco melhor. Que cada um que esteja aqui, né, encarnado, se coloque também à disposição dessa espiritualidade, para que juntos nós possamos cumprir aquilo que o plano maior estabeleceu para a noite de hoje. Combinado? Muito bem, tá aqui, ó. Quase secando, não sei se a dona dessa tela, que ela não sabe ainda não contei para ela não, talvez ela até já ela esteja aí acompanhando Eva, eu não consegui aqui olhar direitinho os comentários, quem tá, quem não tá, mas se ela estiver aqui eu conto para ela que é dela. Cristina Leme, boa noite. Ana Maria Brandão já chegou aqui também, vamos ver a turminha do Facebook que já tá aqui. Lucineide, gente, ela está residindo atualmente na Austrália, se eu não estou enganado. Aninha do Prado já chegou aqui, a Neide Caos, Maria Ingrácia, Maria das Dores, tem muita Maria aqui, não é? A Márcia Weber, Laciene Duarte, Elizabeth Rodrigues, a Rosimeire da Silva também já chegou aqui.
No Facebook a turma tá toda ligada. Olha o Elton Reis elogiando aí a tela. Obrigado pelas palavras carinhosas de estímulo. Expedita Freire cumprimentando aí a família Eva. Quem mais? A Érica Leandro já chegou aqui. Acendeu as velhinhas, né? A luzinha. Patrícia Magalhães também. A Vani Pedrosa. Gente, tem alguém aniversariando aí? Eu não tenho notícias aqui de aniversários não, viu? Se por acaso alguém estiver completando era hoje, manifeste-se por gentileza. Olha, eu vou dar mais uma explicação aqui sobre a Alice para alguns que chegaram agora, mas provavelmente vão chegar outros amigos aí, vão perguntar, e vocês vão respondendo aí no chat, tá? Porque eu vou seguir com o estudo da noite aqui, eu não vou conseguir interromper mais não. Ela tá de boa, gente, ela tá recuperando uma pequena intervenção cirúrgica dentária que ela fez, né? E o médico proibiu ela de cantar durante uns dias aí. E, na verdade, até de conversar, mas ela já está conversando, né? Mas hoje ela não sentiu ainda assim muito à vontade para estar aqui com vocês, não quis forçar, né? Provavelmente amanhã já vai estar de boa, retornando às atividades, tá bom? E a gente agradece aí a preocupação, né? As boas vibrações de todos aí. Ontem eu vi que tinha alguém meio preocupado durante a transmissão, né? Por não ter informações, então a gente já está contando aqui. Falar nisso, quem estava aqui ontem acompanhando a transmissão do evento lá de Rondonópolis, no Mato Grosso? Gente, vocês viram que povo cantor aquele? Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu fiquei mexendo, né, com o povo de Minas Gerais. Nós fomos a Minas Gerais aquele dia. Aquele evento de Rondonópolis, nós só terminamos ele. Deu 2 horas e 40 e poucos minutos. Nós terminamos pelo seguinte: o nosso voo de volta era, acho que 1 hora da manhã, uma coisa assim. Tem uma diferença de fuso horário, né? Mas a gente saiu do evento já, ó, as malas já estavam ali, arrumadas, a gente foi direto para o aeroporto. Então não deu para estender mais, mas a vontade era permanecer ali por mais, no mínimo 1 hora, né? O pessoal estava bem animado. E eu fiquei feliz também porque pessoas que estavam lá, presentes naquele dia, acompanharam ontem aqui a transmissão, né? Nós temos vários vídeos, gente, desses eventos aí, guardados aí, que de vez em quando houver necessidade, a gente vai mostrar aqui para vocês. E é empolgante, né? Eu tenho certeza que, assim como fez bem pra mim, eu fiquei revendo o tempo inteiro. Eu não faço aí daqui a hora nenhuma. Eu fui pro fundão, né? A turma do fundão aí de vez em quando, né? Eu também fui pro fundão aqui, mas acompanhei. Então, hoje nós escolhemos mais um texto muitíssimo interessante. Deixa eu já colocar aqui para esse tema, gente. Mortos. Quando a gente fala em mortos, eu não sei vocês, mas assim, eu sou capaz de arriscar que a maioria absoluta, a hora que fala mortos, olha para o tema aí, apesar de que eu coloquei uma imagem aí já para quebrar um pouco essa impressão, né? Nós pensamos exatamente naquelas pessoas que devolveram os corpos físicos, que deixaram os corpos físicos e seguiram a sua jornada evolutiva em espírito, não é? Para quem ainda não tem a informação ou não confia na informação de que a vida continua, que o espírito sobrevive, quando você fala em morte, você imagina, a pessoa morreu, acabou, encerrou a história daquela pessoa como ser e pronto. Não é assim. E quando eu falo assim, olha, né, pessoas que devolveram os corpos, tem uns que na marra, porque se dependesse dele mesmo não devolvia não, ficava aqui, como diz no meu Goiás lá, para semente, não é? Mas não é isso, de verdade. Quando nós falamos mortos, a gente não pensa em quem realmente teve o corpo sepultado. Passou pelo processo do velório, do sepultamento. Não é assim? Então, Emmanuel hoje vai mostrar para nós
que não são somente estes, tem mais. O livro que o texto foi retirado hoje é o Evangelho por Emmanuel, é o volume 3, gente. Esse é um livro muito interessante, na verdade é uma coletânea, né? Nesse terceiro volume, Emmanuel faz comentários sobre o Evangelho segundo Lucas. E o texto de hoje, a mensagem é o mesmo tema do Evangelho de Amor, mortos, tá bom? Mas vamos lá então. Está aí, mais uma vez, para a gente sempre se vincular cada vez mais a esses espíritos de luz, né? Uma pintura aí, uma gravura que representa Emmanuel, né? Da forma que ele se manifestou enquanto, né, um dos espíritos aí psicografados pelo querido Chico Xavier. Muitos dizem, né, que Emmanuel considera Emmanuel o mentor do Chico, né? Na verdade, Emmanuel, não só ele acompanhou o Chico, né? E ele tinha um papel muito dentro dessa questão da mentoria também, né? O Chico sempre citava o Emmanuel, mas a gente sabe, né, por meio de pessoas que conviveram com o Chico, que os mentores mesmo do Chico eram outros espíritos, né? O Emmanuel tinha uma responsabilidade muito vinculada a essa questão das psicografias, que fazia parte da missão do Chico Xavier, assim como André Luiz e tantos outros companheiros espirituais, né? Humberto Campos e assim por diante. E a gente sempre faz questão de trazê-los aqui, porque essa obra é riquíssima e muitas vezes ela fica esquecida, né, gente? Vai passando o tempo, a gente vai deixando aí os livros nas bibliotecas, nas gavetas, nas cabeceiras de cama, e mergulhados na matéria aí, a gente acaba não acessando esses tesouros. E aqui no EVA a gente tomou essa decisão de compartilhar, porque nós precisamos disso, e já que a gente precisa, a gente aproveita que vocês estão junto conosco aqui e vamos estudando. Quem sabe a gente vai, né, aprendendo, compreendendo, aceitando e praticando tudo isso. Aí, veja só, essa imagem não é bem representativa quando se fala de mortos? Pois é. Será que é disso que Emmanuel vem falar hoje? Então ele já começa dizendo assim, ó: há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia, convocando-nos à prece da diligência e da bondade. Mortos que jazem, que se encontram muito mais impassíveis que os outros, aqueles que por vezes julgais sentenciados à cinza e à separação. O que ele está dizendo aqui para nós, gente? Que existem muitos mortos que se encontram muito mais impassíveis, anestesiados, paralisados, do que aqueles que nós acabamos de comentar aqui. Que a gente acha que aqueles que já foram sentenciados à cinza e à separação, né? Os que realmente devolveram os corpos físicos. Ele está dizendo aqui, gente, que fora dos cemitérios tem muitos mortos que permanecem muito mais impassíveis do que aqueles que os corpos já se encontram sepultados. E aí a gente se pergunta, quem são estes? Que mortos são esses que não estão enterrados, mas que estão paralisados? O que você acha? Boa noite, Maria Júlia. Quem são esses mortos? Será que a gente conhece algum? Porque na graça popular existe uma expressão que fala assim, fulano morreu, só esqueceu de cair. Será que é disso que Emmanuel está falando? Mas como identificar esse sujeito que está morto, mas não caiu? O famoso morto em pé. E aí a gente vai começando a entender por que essa imagem foi utilizada. Aí parece um sujeito sonâmbulo, né?
está dormindo, mas está se movimentando, mas não tem controle de si. Quando é acordado, despertado, ele, na maioria dos casos, não se lembra do que aconteceu. Muitas vezes provoca acidentes, alguns extremamente graves. Há usurários inermes em túmulos de ouro. Vamos pôr umas figurinhas aqui para ajudar a entender o que ele está dizendo. Emmanuel começou aqui, gente, a descrever os mortos que não estão com os corpos sepultados, que continuam encarnados, mas estão mortos. Os usurários, né? Os agiotas, aqueles muito vinculados à questão financeira, que são sepultados, inertes, paralisados, em túmulos de ouro, cada vez mais cercados, cada vez mais com medo, cada vez mais vivendo dentro daquela lógica do saco sem fundo. Quanto mais tem, mais quer. Se preocupam exclusivamente com o ter. Por isso, estão nos túmulos de ouro, porque quem busca o ter, normalmente consegue. Mas totalmente esquecidos do grande propósito, que é o ser. Para que haja vida, é preciso focar no ser e no sentir, e não simplesmente no acumular aquilo que permanece aqui quando nós realmente devolvermos o nosso corpo ao pó, como diz as Escrituras. Há mais. Vejamos aqui quem mais são esses mortos citados por Emmanuel. Há dominadores da carne, encerrados em sarcófagos imponentes de orgulho falaz. Olha, nós vivemos estimulados a essa competição em que há necessidade de você sempre focar na vitória. Você tem que ser o vencedor, você tem que dominar dentro daquilo que você faz. Não interessa se para isso você usa poder, você usa dinheiro, você usa beleza ou qualquer outro artifício que você perceba como um mecanismo de conquista de domínio. E o orgulho, gente, é o sarcófago. É aquele sujeito que vai se enfiando dentro de um caixão chamado orgulho. E não importa o que ele faça para conquistar aquilo que ele deseja. O problema é que, como o mundo é cíclico, tudo que sobe, desce. Você já ouviu essa história? Esse ditadinho? Tudo que sobe, desce. E aí a gente vai subindo, muitas vezes, né? Dominando, pisando, como essa imagem aí deixa muito claro para nós, e vai chegar um momento que nós teremos que descer. E provavelmente nessa descida nós cruzaremos os caminhos. E a reencarnação é um instrumento da misericórdia divina para nos oferecer exatamente essa possibilidade de enxergar o outro lado da moeda na intenção de resgatarmos os compromissos assumidos. Então pensemos se não somos nós os que estamos incluídos dentre esses dominadores da carne. Hoje a Lila estava estudando uma situação que tem acontecido na capital de São Paulo, de uma senhora tal, que passou parte da vida nos Estados Unidos e exerceu exatamente esse domínio da carne aqui, ó, sobre uma outra pessoa, fez esse caminho que esse moço está fazendo aí, ó, pisou, abandonou, e agora já começou a colher enquanto é encarnado, gente, porque o inferno é aqui. É isso que a gente tem que entender, porque é um estado de espírito. E ela já começou a fazer o caminho da volta e
provavelmente nessa encarnação ela não cruzará diretamente com aqueles ou aquelas com os quais ela confrontou. Mas provavelmente na roda das próximas encarnações isso será natural, porque nós teremos que resgatar, não tem caminho diferente. Então é preciso viver, nós precisamos acordar para a vida, gente. Próximos. Olha outra imagem aí, ó. Bastante significativa, né? Quantos de nós, gente, estamos aqui agora já na fase do resgate? Às vezes a gente não entende. Por que muitas vezes nós somos agredidos assim com tanta facilidade? A gente fica até revoltado, até rebelde, não consegue compreender. Tem uns que falam assim, parece que eu taquei pedra na cruz. Talvez não tenha nem tacado pedra na cruz. Talvez a gente taca umas pedras, foi nos irmãos mesmo. E agora estamos aqui para aprender e precisamos aprender. Olha isso. Dominadores da carne. Alguém comentou agora mesmo aí, Patrícia Magalhães, né? Falei, o egoísmo. Tá aí, ó. Para mim, tudo. Primeiro para mim, depois para mim, depois para mim, depois para aqueles que estão mais próximos de mim, que faz sentido para mim tê-los por aqui, por enquanto, são vantajosos. E para os outros, nada. Isso representa, gente, a morte. Só que nós não estamos entendendo ainda. A gente considera às vezes que estamos vivos, né? Há juízes inumados em covas de lama. Vira e mexe, nós nos defrontamos com situações que a gente fica imaginando assim, poxa, mas como Emmanuel é atual? Como esses textos parecem que foram escritos para essa época que nós estamos vivenciando agora. Às vezes a gente nem acredita, né? Fala assim, poxa, 70 anos depois, 80 anos depois, e nós aqui estudando um texto e vem Emmanuel e diz algo que nós percebemos isso assim, ó, acontecendo na frente do nosso nariz. Nos municípios, nos estados, nos países, nas organizações que representam, né, a congruência desses países. É uma corrupção que extravasa todos os poderes, mas que dentro do judiciário também se faz presente. Quem está vivo, quem está desperto, não se enfia numa cova de lama, gente. Não tem a mínima chance de fazer isso. Então, você imagina, né, um ser que vem com a responsabilidade dessa, gente, de exercer julgamentos, lógico que em conformidade com as leis humanas, né? Imagina o compromisso de um espírito desse. E nós não podemos nos meter a besta, como diz lá no Goiás, de agora aqui querer julgar esses nossos irmãos. Esse não é o propósito. O propósito é trazer o assunto aqui para que seja estimulada a nossa reflexão, tocar as nossas consciências para nós nos enxergarmos dentro dessas situações mencionadas por Emmanuel. Porque senão daqui a pouco nós estamos apontando dedo, né? Nós não podemos fazer isso, porque senão a gente não está cumprindo aqui o papel, né, de um grupo com a responsabilidade do tamanho que é o EVA. Há legisladores mumificados em terríveis enganos da alma. É muito interessante e mais uma vez a gente percebe
esse momento momentoso que é o da transição planetária, né? É o momento em que se aproxima aí a condição da Terra de mundo regenerado. Eu uso um exemplo do meu jeito, que é o que eu dou conta, que é um momento que o tapete é retirado da sala. Então aquela varridinha de cisco que era interrompido por ali mesmo e joga debaixo do tapete ali, que ninguém está vendo, agora, gente, não dá mais para esconder. Então, tanto no ambiente daqueles que julgam, quanto no ambiente daqueles que legislam, espera aí que tem mais, tá? Mas nós estamos aqui por enquanto, não dá mais para se tocar uma encarnação totalmente enganados e também totalmente enganando. As coisas estão de um jeito agora, eu disse isso esses dias, que os trabalhadores da luz estão liberados para agir e os da sombra para se mostrar. Não tem mais aquele pudor. Podem observar, as coisas estão às claras. O problema é que muitos de nós parece que nós queremos permanecer na sombra. Gente, a sombra não tem poder contra a luz. A única coisa que a sombra pode fazer é interromper o fluxo de luz para que ele não chegue em lugares que continuam nas sombras. O que as sombras têm feito nesse último ciclo delas no planeta Terra é isso. É tentar segurar a luz do jeito que ela pode, simplesmente tapando a luz, mas com o objetivo de impedir que essa luz chegue aonde ainda tem sombra. Porque ele não interrompe aonde tem luz, não tem como. Luz para cá, não adianta você pôr sombra no meio aqui, ó, que isso não vai fazer efeito nenhum, muito pelo contrário, a luz vai tomar conta. Mas se essa treva, ela entra aqui no meio e tem treva do lado de cá, é assim que acontece. E isso acontece, gente, no exterior nosso e acontece também na nossa intimidade. Eu concordo, Maria Júlia, que realmente é um momento fantástico. Porque é um momento, gente, é como se estivesse amanhecendo o dia. Nós estamos muito apavorados, sabe? Eu não sou de julgar muito, não. E cada um tem a sua forma de reagir, né? Mas é como se o dia já estivesse aproximando da alvorada. É aquele período mais escuro da noite, mas que já está raiando. O sol está vindo ali. E aí essa luz começa a mostrar aquilo que não se via na plena escuridão. E a gente se assusta com o que nós estamos vendo. E dá uma impressão que, por estar vendo, está piorando. Porque a gente compara com antes, que a gente não via. Então, isso não é evidência de que está pior. É uma evidência de que nós estamos reconhecendo os problemas, eles estão agora visíveis. Imagina, gente, se os nossos legisladores não estivessem se mumificando em terríveis enganos da alma, tentando ainda, mais um ditado da minha terra, tapar o sol com a peneira. Agora, esse despertar, gente, ele não é um despertar coletivo. Ele será coletivo a partir do momento da somatória do despertar de cada um de nós. Nós não podemos mais insistir e não querer enxergar a luz, em temer a luz chegando e a gente querendo enfiar debaixo da mesa. A recomendação de Jesus é: saia debaixo da mesa e passe para cima do velador, o lugar mais alto da casa. Nós somos luz, tanto é que ele orientou que nós brilhássemos.
vejamos mais exemplos daqueles que ainda, né, se encontram. E aí está uma imagem, uma só, dos legisladores, né? E a gente tem como responsabilidade, a partir do momento que a gente começa a abrir o olho, despertar daquela sonolência, projetar energia boa para quem está lá. Porque tem muitos despertos ali no meio. E a gente não pode julgar o coletivo também. Mais uma vez. Aliás, nós não podemos julgar ninguém, porque nós não recebemos toga quando nascemos, né? Recebemos foi fralda. Tem que vibrar para esse povo. Vibrar para o vereador aí da sua cidade. Ajudar ele. Ou então ocupar o espaço aí, ó. Se isso é... Seu coração pede isso. O prefeito. Para os deputados. Nós estamos numa época que a gente chega além nesse povo. Nós dependemos, é um processo, gente. Só que muitos desses mortos aí, ó, se satisfazem com outros mortos ao seu lado. Então nós somos induzidos a ter uma visão, uma consciência política, social, muito acanhada, sabe? Você não pode mexer com isso não é coisa boa, isso é coisa de gente que não presta. Estratégia exatamente para que a gente não entre nesses assuntos. E você vê que Emmanuel está aqui conversando com a gente abertamente sobre isso, nos convidando a pensar, raciocina, analisa o que está acontecendo. Porque o tapete agora foi retirado da sala. E nós somos responsáveis. Cada um de nós tem uma responsabilidade muito particular. Há sacerdotes enterrados em brilhantes mausoléus de simonia. Mais uma vez essa palavrinha aqui entre nós, hein? Lembra do significado dela? Simonia é a venda ilícita, né? De coisas espirituais. E o dicionário diz mais ainda, diligências, sacramentos. Ou coisas também temporais ligadas às espirituais, né? Algum benefício, alguma coisa assim. É o famoso terreninho no céu, gente. Usando uma expressão bem popular. Isso é simonia. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque senão nós nos enterramos com facilidade. Porque quem são esses sacerdotes? Será que a gente está imaginando que são eles, somente aqueles representantes das tantas famílias religiosas, né, espalhadas aí pela superfície da Terra? Todo aquele que está tentando aí falar em nome do Cristo não deixa de ser um sacerdote. Falar em nome de Deus ou de alguma outra entidade aí não deixa de ser um sacerdote. Agora, qual a intenção? Será que não estamos aí nos enfiando nesses brilhantes mausoléus, vendendo milagres, vendendo curas e assim por diante? Vendendo promessas, vendendo ilusão em nome do Cristo? E aí, mais uma vez, você observa o quanto Emmanuel é atual. Porque uma das evidências que nós estamos vivendo, o famoso Apocalipse, é a presença de falsos profetas. Em quantidade e em qualidade. Qualidade não como uma coisa boa, viu, gente? Mas qualidade como uma eficiência naquilo que faz. O falso profeta, ele trabalha com um nível de desinformação que é algo assim impressionante. Impressionante. E isso, ó, é de muito tempo. Só que agora se multiplicam porque
Não dá mais tempo. Não tem mais tempo a perder tempo. Mas a sombra não se entrega também assim com facilidade. Ela vai jogar as últimas fichas. Por isso que ela tem que se mostrar. Ela vai se mostrar. E quem tiver olhos para ver vai identificar assim com muita facilidade. Por isso que a gente tem que ter agora muita compaixão. Né? Tem que ter muito cuidado, porque senão a gente entra em choque daqui para ali. Mas observa se não é o que está acontecendo. Então temos que ter muito cuidado com os falsos profetas, porque eles se utilizam de todos os mecanismos possíveis e imagináveis para essa doutrinação de massa. Eles já não estão mais preocupados com a salvação do indivíduo aqui, ali e acolá, não. Eles já querem estratégia para atingir uma grande quantidade de irmãos nossos. E conseguem. E não é muito difícil. E você os ouve e às vezes cai na lábia com muita facilidade, porque eles misturam as informações. E lá no meio jogam uma coisa totalmente distorcida. Falam em nome do espiritismo, falam em nome do catolicismo, falam em nome dos protestantes, falam em nome dos budistas. E assim por diante. E aí, como eles plantam cuidadosamente a informação, a simonia, se você não ficar esperto, você entra. Porque eles colocam informações corretas, que você diz, mas eu já ouvi isso aí do fulano de tal. É, verdade, isso aí ó, o Emmanuel falou, mas ali na frente, a hora que ele te conquista, ele lança a isca. E você já começa a questionar, mas é mesmo, né? O Chico, hein? Começa a questionar Kardec, questiona Jesus. Muito cuidado, gente. Nós não podemos entrar nessa de jeito nenhum. Vamos para frente. Vê o que mais aqui que Emmanuel está dizendo para nós. Mais mortos. Há administradores encarcerados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. De vez em quando, alguém aparece aqui no Eva dizendo assim, consegui voltar, tal, estava muito ocupado, minha vida está muito corrida, tal, estou precisando tanto. E nos centros espíritas, então? Quantos desses administradores encarcerados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos comparecem lá? Quantos destes dizem assim hoje, falam assim, eu não vi meus filhos crescerem? Estão exaustos. Gente, todos nós iremos morrer. Eu estou falando da liberação do corpo físico, tá? Desencarnar é outra história. E o serviço vai ficar. Vai ficar. E se brincar, alguém vai fazer até melhor do que a gente. Não é? Hoje nós estávamos fazendo uma caminhada, né? A Alice comentando sobre esse assunto e dizendo que um amigo nosso estava falando disso, disse que estava ficando sem dormir porque preocupado demais, porque ele descobriu que a maioria dos seres que fazem parte dessa humanidade atual aqui da Terra estão literalmente dormindo, mortos. Usando a expressão que Emmanuel está usando aqui hoje, mortos, enfiados somente nas coisas da matéria, exaustos. Gastando a energia, a vibração que tem de melhor naquilo que vai ficar aqui, que não levaremos conosco. E eu não sei não, se muitos de nós aqui não nos enxergamos aí nesses administradores encarcerados em
urnas infernais aí, né, de inconfessáveis compromissos. E somos estimulados a isso. Cada vez mais focados na matéria e menos focados no espírito. Cada vez mais focados no ter e no fazer do que no ser e no sentir. Morremos antes da hora. Sem dizer que isso aí, já aprendemos aqui que o estresse nos leva a um suicídio indireto. Mas o que Emmanuel está falando agora é que nem chegou o momento ainda da cessação, né? Do cessar aí das atividades orgânicas. Antes disso, o espírito ele já está praticamente parado, paralisado. Ele não tem mais estímulo, ele não tem ânimo. Olha para a expressão dessa moça. Olha para a expressão desse rapaz. Quantos de nós estamos assim? Ou se tirar um retrato, nós somos piores do que estes que aparecem aí. Não tem de onde tirar a energia. O corpo já não responde mais porque o espírito não tem o que oferecer. Piorou agora, né? É um peso que a gente carrega. E o que não falta é quem bota a cenourinha na frente dos olhos do burrinho, para o burrinho continuar correndo atrás. Mas cada vez que ele corre mais, a cenourinha está mais à frente. Aonde que nós vamos chegar, gente? É só pensar. Há jovens mortos no vício e velhos amortalhados no frio do desencanto. Vamos primeiro nos jovens. É um assunto bem delicado, porque quantos de nós estamos com esses jovens dentro de casa? Ou no seio familiar, ou dentro do nosso coração, mesmo que eles não estejam dentro do lar. Quantos pais nem sabem o destino dos filhos nesse momento? Porque estão mortos no vício. E os ídolos, porque nós precisamos de ídolos, né? Menos Jesus, porque se falar de Jesus, pronto, você já cometeu até crime. Mas os ídolos estão estimulando isso. Libera o vício, libera a droga. E nós achamos bonito. Batemos palma. A gente nem sabe o que esses meninos estão fazendo com esses telefones fechados dentro dos quartos. Temos que pensar, gente, porque o vício ele é representado de tantas formas. Às vezes a gente pensa, né, primeiramente assim, naquelas drogas ilícitas, né? Já falamos disso aqui esses dias. Às vezes até deixamos de lado as lícitas, mas até incluímos em alguns casos as lícitas também, mas são tantos. Nós vamos cuidar melhor dessa meninada, porque o estímulo que eles estão recebendo por meio de um telefone, de um smartphone, de uma internet, de um Instagram, de um Facebook, e até mesmo dentro das escolas, se nós soubéssemos, nós cairíamos de costa. Porque tem muitos pais que estão caindo porque estão descobrindo. Mas às vezes a gente deixa para descobrir depois que a panela de pressão já explodiu. Nós temos que cuidar desse fogo antes de chegar no ponto da explosão. É um trabalho muito preventivo, porque nós somos responsáveis. Se eles vieram, né, no nosso seio familiar, nós temos responsabilidades e competência para conduzi-los na direção de Deus.
Não está tão simples resgatar esses seres mortos, trazendo-os novamente à vida. Mas é possível. O que nós não podemos é largar para lá, porque não pode ser assim. Daqui a uns dias nós seremos abandonados. Por outro lado, né, tão importante, né, quando pensar nesses jovens mortos nos vícios aí, é pensar nos velhos amortalhados no frio do desencanto. Sabia que o índice de suicídio entre os velhos é altíssimo também? Você pode pensar assim, mas estava tão próximo de cumprir o combinado aqui, né? E desistem. Desistem. Por quê? Desencanto. Não faz mais sentido. Sabe? Chega num ponto em que o corpo físico ele vai cessando as atividades, ele vai minguando, ele vai meio que te tirando das coisas da matéria ali, até para possibilitar que você tenha saudade, né? Emmanuel explica isso, de voltar para casa, e também para que você possa ali naquele finalmente, sabe, olhar para dentro. Então a mobilidade vai ficando mais limitada, os passos vão diminuindo, a visão para o que está lá fora reduz. Para quê? Para você olhar para dentro. Para você não apressar demais e atropelar os objetivos, os propósitos. Mas aí, o que acontece? Nós somos meio que obrigados a mergulhar em nós mesmos. E quando a gente se percebe, o que nós fizemos com essa energia que nos foi cedida da infância, adolescência, juventude, fase adulta, até chegar na velhice, a gente olha para essa trajetória e muitos se desencantam. O desencanto, gente, maior, não é o relacionado ao que está fora de nós, é o desencanto com o que a gente se tornou. Então nós precisamos cuidar disso e até mesmo cuidar daqueles desencantados. Perceberam quantos mortos que estão mais paralisados do que aqueles que realmente já morreram? Porque muitos desses que já morreram, já devolveram os corpos físicos, estão em plena atividade no mundo dos espíritos. Alguns até já reencarnaram, a gente nem sabe. Enquanto muitos de nós permanecemos mortos aqui. Há sábios enrijecidos no gelo da indiferença. O que é isso, gente? Tesouro enterrado. Você pega sua mente e guarda para você. Quantos vieram a este planeta com a chance da reencarnação, com a inteligência extremamente desenvolvida, num plano reencarnatório em que o arranjo ofereceu todas as condições para esse desenvolvimento intelectual, mas para que o intelecto estivesse a serviço da moral. E a gente esquece esse lado da moral, vai só pela inteligência, mas indiferentes. O indiferente não é só aquele que esconde, como é a imagem desse moço aí. Ó. O indiferente é aquele que não utiliza essa sabedoria, esse conhecimento em prol de objetivos cristãos. Gente, por trás dos crimes mais horríveis da humanidade estão mentes inteligentíssimas, mas indiferentes. Ainda não despertaram o campo dos sentimentos. Mortos, em pé. Há heróis cristalizados em ataúdes de medalhas faiscantes. Mais uma vez, voltemos na história dos ídolos, dos bezerros de ouro. A quantidade de gente gastando a energia toda para parecer.
Mas para que parecer? Para ter e para fazer. Aqui também são inúmeros os casos, né, de decepções, assim, de frustrações, em que muitos destes, né, desses heróis cristalizados aí, eles caem a ficha e têm a coragem de compartilhar isso. Eu comentei com vocês aqui esses dias, né, que uma filha de um cantor famoso aí, o sonho dela era ser celebridade. E ela conquistou tudo que ela desejava. E ela disse que estava sentindo um vazio que antes ela não tinha. Que bom que descobriu isso enquanto ainda permanece aqui encarnada, porque estava morta. Mas se ela aproveitar, ela desperta, revive. Sabe? É o Lázaro. Quantos e quantos heróis cristalizados. E a gente que fica do lado de cá sendo estimulado, às vezes a gente fala assim, nossa, eu dependo desse tipo de coisa. E aí a gente vai criando esses heróis, oferecendo medalhas, sabe? Colocando em pedestais. E nós, às vezes, somos corresponsáveis, porque a gente estimula. Observa quem são os ídolos, quem são as referências. Esses ídolos, essas referências estão fazendo a cabeça nossa e dos nossos jovens. Pega lá no Instagram dos seus meninos lá e vai olhar quem que eles estão seguindo. Recebendo uma lavagem cerebral aí quase que 24 horas por dia. E olham, o ídolo é assim, você olha e você fala, eu quero estar lá. Eu quero aprender com ele para chegar onde ele chegou, para ganhar o que ele ganhou. Não estou nem falando de inveja, gente. Mas eles trabalham também com a inveja. Eles sabem, são ardilhosos nisso. Com o orgulho, com a vaidade e assim por diante. Então, também mortos. Há criaturas impulsivas em sepulturas de espinhos. Você conseguiu entender isso aí? O povo tá no maior bate-papo aqui no bate-papo, né? É redundância, mas é isso mesmo, né, gente? No chat aqui, ó. Você conseguiu entender isso aí? Você se considera uma criatura impulsiva? A impulsividade, ela tem braços para tudo quanto é lado, não é? Mas a impulsividade, de acordo com a psicologia, alguém impulsivo é aquela pessoa que tem uma tendência natural de não pensar antes de agir. Sabe que a pessoa que a gente quando eu falo, nossa senhora, meu Deus do céu, nossa senhora da Badia, né? Rapaz de Deus, fiz um trem ali, nem pensei antes, agora pronto. Me sepultei no meio dos espinhos. Esse moço aí te representa? Agora talvez não, mas em algum momento da sua vida, você se sepultou, você se sentiu morto. Falou assim, por que que eu fiz aquilo? Você para hoje, pensa, fala assim, nossa, mas não era nem eu. Aí você olha e fala assim, mas era eu. É o ímpeto, né? Muitas vezes estimulado por orgulho, por vaidade, por egoísmo. E a gente vai reagindo. A gente até planeja muitas vezes assim, a ação, vou fazer isso, mas daí vem alguma coisa de lá para cá e você já reage na impulsividade e de repente você está sepultado no meio dos espinhos. Porque o preço é caro e a conta
chega rápida. É a ressaca, né, que a gente chama, né, quando a impulsividade está relacionada com determinados vícios aí, seja de comida, de bebida, daquilo que entra pela boca, né? Mas e a impulsividade que está relacionada àquilo que sai da boca? Que depois que saiu, já era. Que sai pelas mãos das atitudes que nós tomamos. Quantas vezes, gente, essa impulsividade faz com que a gente coloque a perder uma encarnação toda numa fração de segundo. Provavelmente alguém aqui entre nós tem algumas experiências assim. Há mentes preguiçosas em sepulcros de miséria. Talvez tenha sido essa frase aí, né, que chamou atenção lá para aquela figurinha inicial lá, tá mais vinculada a ela, não sei. Mas é isso. Gente, um mundo de oportunidades como esse planeta Terra. E eu digo mais ainda, hein? Nós que estamos encarnados aqui no Brasil, vou dizer uma coisa. Nesses momentos, então, que nós estamos vivendo aqui, não tem condição de nós continuarmos miseráveis, em sepulcros de miséria, a não ser movidos pela mente preguiçosa. E a mente preguiçosa, ela não busca conhecimento para solucionar problemas, porque problemas nós teremos, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. O corpo, gente, ele reage a os estímulos mentais. A miséria não pode ser vista simplesmente como a ausência de recursos materiais, como esse moço está demonstrando aí, ó. Não é só isso. Tem muito miserável, muito. Ele é tão miserável que a única coisa que ele tem é dinheiro. Os cofres estão lotados, mas permanecem na miséria. Imagina quando realmente, de fato, passarem pela morte. E muitos pedem para morrer depois de morto, porque não viveram enquanto estavam encarnados. Se entregaram à miséria, à preguiça. Olha que carinha. Eu não sei nem descrever a expressão desse irmão aí, né? A gente até vibra por ele, a gente sabe que nós buscamos essas imagens em sites especializados e são, na verdade, atores, né, que se dedicam a essa arte aí da fotografia para que a gente possa expressar sentimentos, palavras, como Emmanuel está trazendo aqui hoje, por meio das imagens para facilitar, né? Mas quantos de nós estamos vivendo desse jeito aí? Mesmo que por fora aquela casca esteja até mais agradável, aparentemente. Mas na intimidade é daí para pior. Miséria, gente. Miserável de alegria. Nós estamos num mundo em que as belezas são assim, extraordinárias. Né? Jonas de Andes fala que na categoria dos mundos de provas e expiações, o planeta Terra é um dos mais belos, né? Daí nós
percebemos a competência do arquiteto, que é Jesus, não é? Muito bem, mas diante de tudo isso, a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: o que fazer? Eu, você, que nos identificamos com alguma dessas possibilidades aí que Emmanuel colocou, ou com várias, né? O que fazer? Emmanuel responde: se proclamardes a verdade para essas almas cadaverizadas no esquecimento da lei divina, de certo, responder-vos-ão com a inércia, com a ironia, com a imobilidade e com a negação. Eu considerei assim, de uma inteligência, esse fechamento do Emmanuel, porque de certa forma ele nos chama atenção aqui, de cara ele nos chama atenção assim, olha, provavelmente muitos de vocês ao lerem esse texto, até esse instante aqui, vão ter conseguido elencar assim um monte de companheiros que se enquadram nas diversas situações citadas. Provavelmente você deve ter se lembrado de um juiz, de um legislador, de um político, de um jovem viciado, de um velho desencantado, de sacerdotes, de agiotas, de administradores que estão até na tampa de serviço, de sábios que estão se negando a compartilhar o conhecimento, de heróis cristalizados aí em medalhas faiscantes. Deve ter se lembrado aí de algum jogador de futebol, de algum cantor famoso, de algum artista, de alguma celebridade. Deve ter pensado, né, nessas criaturas impulsivas, se lembrar de alguém que come muito, que bebe, que fuma, que fica o dia inteiro no celular. Deve ter pensado também em algum companheiro ou companheira que você considera assim que está pingando de preguiça, que não está agindo muito bem. E você já percebendo isso nele, você dá uma vontade de chegar lá para ajudar, mostrar para ele a verdade, proclamar a verdade, como diz Emmanuel aí. Mas Emmanuel diz que provavelmente você terá como retorno a inércia. A pessoa vai escutar, vai fazer cara de paisagem. Às vezes a ironia, pessoa sarcástica, vai rir da sua cara. Outros vão ficar imóveis também. Outros vão negar, falando, não, eu não sou assim de jeito nenhum. Eu viciado? Que isso? Eu mando em mim, eu paro a hora que eu quiser. Não é assim? Você vai escutar isso, provavelmente. Para semelhantes retardados de espírito, pronunciou o Senhor as inesquecíveis palavras. Gente, eu não sei na sua época, mas na minha época de escola, a gente usava essa expressão retardado como um bullying daqueles, sabe? Mas a molecada parece que tinha um cor mais grosso do que esses de hoje, eu não ligava muito com essas coisas não, mas quando você chamava alguém de retardado, era um negócio assim complicado. Mas o retardado aqui significa o quê? Demorado, atrasado. É isso que Emmanuel está querendo dizer. Para aqueles que estão atrasados espiritualmente, o Senhor pronunciou as seguintes palavras: deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Aí você deve estar perguntando assim, Alex, eu não entendi. O que Emmanuel quis dizer com o que Jesus disse? Vamos de novo. O que Emmanuel quis dizer com o que Jesus disse? Deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E aqui Emmanuel mostrou para nós que os mortos não são só aqueles, que o corpo foi devolvido ao pó. Tem muitos mortos convivendo na sala ao lado, na mesa à frente, do lado, dividindo a cama.
Na cadeira do lado da mesa mediúnica. Emmanuel sabia que a gente ia perguntar isso, gente. Mas Emmanuel não tá sonolento, sonâmbulo igual esse moço aí não, né? Por isso que a gente vai caminhando aqui para a conclusão. E ele diz para nós, gente, ó, procuremos, pois, a vida, descerrando nosso coração ao trabalho constante do bem infinito. Olha, com todo respeito, Emmanuel está dizendo aqui assim, ó, cuida da sua vida, vai fazer o bem, trabalhe constantemente, porque em verdade, só aquele que aprende e ama sempre, renovando-se sem cessar para a luz, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida imperecível com eterna libertação. Eu entendi aqui, sabe o quê? Que o único Lázaro que você tem o poder para ressuscitar é você mesmo. Então, às vezes, nós precisamos parar um pouco de querer consertar o mundo para consertar a nós mesmos. E daí, o nosso exemplo, gente, não tem nada mais contagiante do que o exemplo. E olha só, seja o bom ou o mau exemplo, todos eles contagiam. Que sejamos aqueles que contagiam pelo bom exemplo. Então, antes de querer sair ressuscitando Lázaro por aí, vamos procurar nos ressuscitar, identificar se nós nos encaixamos em alguma dessas características citadas aqui, ou tantas outras que com certeza demonstram a morte do ser enquanto encarnado ainda. E vamos voltar para a vida. Então o desafio é esse, gente. Despertemos a nós mesmos. Nós não temos outro caminho. É a busca, a vitória, é o encontro dessa vida imperecível, com a libertação eterna. Não é essa vitória prometida por aqueles que se encontram mortos aqui, que cada vez nos prendem mais à matéria. O dia está amanhecendo. A terra está nos mostrando que a alvorada está chegando. Nós somos poucos, né? Considerando a população encarnada do planeta Terra, porque eu não posso dizer dos encarnados, que eu não tenho nem ideia, né? De quantos estão vinculados aqui ao Evangelho de Amor. Mas não importa a quantidade, o que importa é que haja algum tipo de transformação naqueles que se encontram conectados aqui agora. Talvez 500, 600, 700 almas encarnadas aqui, ligadas nesse momento? Não sei. Mas que seja uma. Que se reconheça e fale assim, opa, eu acho que eu estou morto. Mas eu posso me ressuscitar. Aqui agora. Deixando para trás esse homem velho e permitindo que renasça na própria reencarnação um ser novo, diferente, ligado mais às coisas do espírito e simplesmente administrando as coisas da matéria que me foram confiadas pelo Criador, colocando essas coisas da matéria a serviço
do espiritual. Não importa se estamos jovens ou velhos, se somos juízes, legisladores, administradores. Onde quer que nos encontremos, alguma responsabilidade nós temos. E principalmente, além da responsabilidade, competência para fazer o que precisa ser feito, para enfrentar o que a vida nos oferece e assim por diante. Confiança, gente. Acho que a palavra-chave é essa, sabe? Vamos confiar em nós, em Deus, e se a gente conseguir isso, pode ter certeza que o resto vai ser acrescentado, porque a gente vai passar a confiar no universo, confiar nas pessoas, mas e se elas não retribuírem essa confiança? Problema delas. A responsabilidade nossa é o dever cristão. E ponto. Porque é isso que é a garantia da vida imperecível, da felicidade que nós tanto buscamos, mesmo inconscientemente. Beleza? Então, olha só. Agradecemos aí a Emmanuel, né, gente? Mais uma vez, a colaboração do Emmanuel. Fantástica. Amanhã nós já temos aqui um planejamento. Deixe-me ver aqui o que está na sequência aqui. Ah, gente, olha, eu já estava esquecendo isso. Não estava me lembrando aqui. Amanhã nós comemoramos o Dia dos Pais. Então a gente vai programar alguma coisa aqui, né, relacionada aos pais, porque afinal de contas, né, gente, sem eles, nós, por enquanto, né, a gente não sabe futuramente como é que serão as concepções, como é que o espírito vai chegar por aqui, né? A gente tem algumas informações, mas não é o caso agora. Por enquanto, nós dependemos dessa colaboração desse ser que nós chamamos de pai, tá certo? Então, amanhã a gente aproveita para homenageá-los aqui. Eu convido a todos, então, para a gente, nesse finalmente aqui, caminharmos aqui para a fluidificação da água. E aí a gente vai escutar a Betinha cantando aqui. Beleza? Vibremos. Quem
do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, da nossa morte, que assim seja. Muito bem. Fez sentido aí para você? Gente, se fez, não esquece, deixa aí um legalzinho, né? Um joinha, não te custa nada. Se você está aqui mais recentemente, né? Se inscreva aí no canal, ativa aí o sininho, porque isso vai permitir que sempre que nós estivermos por aqui, né, apareça aí para vocês, tá bom? Então a gente agradece, né? Gente, vocês perceberam o tanto que esse moço aqui, ó, parece o Luiz Beto? Não lembra ele? É porque o Luiz, eu nunca vi o Luiz de óculos, mas eu acho que parece. Ou não, depois o Luiz Beto me conta aí, se é um sósia dele aí, ó. Mas é isso, né? Gratidão pela companhia feliz de todos aí. Até amanhã. Prepara, né? Pega o beijo. Hoje a Betinha não tá aqui, mas tá aqui a energia, né? Dessa tela. Com a lua, que hoje tá maravilhosa. Se você tiver um tempinho aí, dá uma olhadinha aí pro céu aí, né? Se tiver essa possibilidade, onde você se encontra, você vai ver que maravilha. Passarinho, as flores, né? Que essa energia toda que tá aqui, né? Chegue até vocês, tá bom? Então vamos lá. Pega o beijo, que é seu. Tchau, gente. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus permitir.